Olá pessoal, aqui novamente para mais uma reflexão, mais um versículo da Bíblia para alimentarmos a fé. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23 diz assim: E ele, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Certo? Jesus, ele nos dá um exemplo. Jesus, ele curava enfermos, coxos, cegos, leprosos, mas ele tinha um momento que orava. Ele estava ali alimentando a multidão, mas se retirava para orar. Estava em meio a uma tempestade, em meio a circunstâncias, mas tinha um momento com o Pai a sós. Nos dá um exemplo que, independente do nosso dia, do cotidiano, precisamos tirar um tempo para orar e para falar com o Pai. Jesus, irmão, 100% Deus e 100% Cristo, Ele nos dá esse exemplo que precisamos orar. Que independente da correria do nosso dia, ao acordarmos, ao invés de pegarmos o celular, precisamos o quê? Dobrarmos os joelhos e agradecermos ao Pai, pedirmos a proteção. Certo? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã e é o motivo de não sermos consumidos. A palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar. E Cristo nos dá esse exemplo, estando com uma multidão ali atrás de Cristo, procurando tocar, procurando estar ali em volta dele. Havia momentos que ele se retirava na madrugada e orava. Havia momentos que ele orava pelos discípulos. Ele cultivava a vida de oração. O único meio que temos de falar com o Pai, orando. O Pai pode falar conosco através de uma frase, através de um rádio, de um irmão. Mas o único meio que temos de falar com Ele é através da oração. E a oração do Pai Nosso, quando Cristo nos ensina a orar, quando Cristo ensina os discípulos, não é uma oração apenas para ser lida ou repetida. É uma oração para ser vivida. Dia após dia, quando diz, dai-nos hoje o pão de cada dia, é uma oração que devemos fazer todos os dias. Pedirmos todas as manhãs, os momentos, o nosso particular com Deus. Peçam e receberão. Nós devemos cultivar a oração, assim como Cristo, que é um referencial que nós devemos ter em nossas vidas. E certa vez um estudioso perguntou para um pastor: Pastor, o que é mais importante? Ler a palavra ou orar? Ele então respondendo: o que é mais importante para um avião? A asa esquerda ou a direita? Daí o pastor então respondeu: as duas. Devemos orar e devemos ler a palavra. Devemos ler a palavra e devemos orar. Assim como não existe nenhum passarinho voando com uma asa só, porque ele depende das duas, assim somos nós. Precisamos ler a palavra, meditar na Escritura e orarmos e colocarmos à prática. É uma via de mão dupla. Oramos, meditamos na palavra e oramos. Que Deus te abençoe grandemente para mais esta semana. Cultive a oração. O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nós não encontramos palavras e nos derramamos e choramos. Ah, mas irmão, dá sono, dá cansaço. Eu durmo quando eu estou orando. Glória a Deus, irmãos. Está dormindo, orando ao Senhor. O Senhor conhece a sua mente e o seu coração. O Espírito Santo vai te capacitando e nos amoldando dia após dia. E assim como estudioso perguntou para o pastor o que era mais importante e teve a resposta que não é somente orar ou somente ler a palavra, é os dois. Possamos colocar em prática essa bênção e essa oportunidade, privilégio de ouvirmos a palavra e de orarmos ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente.